A uma pergunta que pouquísimas pessoas se fazem quando abrem a Bíblia. Por que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento o mundo mudou tanto? No Antigo Testamento não existem fariseus. Es nem romanos, nem sinagogas en cada cidade. De repente, no Novo Testamento. Estudo isso já existe e ninguém me explica. A resposta está en 400 anos que a maioria. Estos crentes nunca estudou. 400 anos en que Deus não falou, não enviou profetas. Não deu visoes, nenhuma palavra nova do seu, silencio absoluto. E ainda assim. Es nesses 400 anos de silencio, o mundo foi preparado de forma precisa e estratégica. Quando Jesus finalmente apareceu, tudo estava exatamente no lugar certo. Isso não foi coincidência, foi Deus trabalhando em silêncio. Esse entender isso vai mudar para sempre a forma como você lê o Novo Testamento. Es vai mudar a forma como você entende a cruz e vai mudar a forma como você vê seus próprios momentos de silêncio com Deus. O Antigo Testamento termina de uma forma que pouquíssimas pessoas percebem. Não termina como uma promessa de paz, não termina como uma bencao, termina como uma ameaça. Malaquías 4, versículos 5 e 6. Deus diz que vai enviar o profeta Elías antes do grande dia do Senhor para reconciliar país e filhos. E se isso não acontecer, virei e ferirei a terra com maldicao. A última palavra do Antigo Testamento en hebraico é serem, que significa maldicao, anátema, destruicao. Es total. Esa é a nota com que Deus fechou. E depois dessa nota, silencio absoluto por 400 anos. Pensé nisso por. Es dentro. Você faz parte do povo de Israel. Seus avós contavam histórias do Mar Vermelho, do fogo no Sinai. 2. Ex-profetas que falavam direto de parte de Deus. Mas você nunca ouviu nada disso. Esse seu país também não. Seus avós também não. 4 geracoes atrás ainda havia profetas. Agora não há nada. Deus se abandonou o seu povo, se esqueceu das suas promessas, falou. Era essa pergunta que queimava no coração de cada judeu fiel durante esses séculos. E a resposta que Deus estava dando não vinha em forma de palavras, vinha em forma de história. Enquanto o seu calava, a terra se reorganizava de uma forma que nenhum ser humano poderia ter planejado. O primeiro movimento foi Alexandre o Grande. En menos de 10 anos, entre 336 e 323. Sas de Cristo. Alexandre conquistou a Pérsia, o Egito, a Mesopotâmia e chegou até a Índia. Morreu aos 32 anos sem deixar o herdeiro claro. Seu império foi dividido entre seus generais, mas o que Alexandre deixou não foi o território, foi o idioma. O grego, a língua grega torna ser o idioma universal. Mundo conhecido. O idioma do comércio, da filosofia, da política, da cultura. Qualquer pessoa educada em qualquer cidade do mundo mediterrâneo falava grego. É o que hizo tem a ver como o Evangelho, tudo quando os apóstolos se escreverán o Novo Testamento, escreverán en grego, quando Paulo pregou en Atenas, Corinto, Efeso e Roma. Menos pregou en grego. Etíope, romano, grego. Sum judeu da diáspora podían ler as escrituras en grego, menos na traducao chamada Septuaginta, conquistador. Espagao, que nunca conheceu o Deus de Israel foi usado para criar a autopista lingüística pela qual o Evangelho viajaria séculos depois. Ese hizo é o que Deus faz no silencio. Não descansa, constrói. Mas o silencio também te ve o seu lado sombrio e importante não ignorá-lo. Depois de Alexandre, Israel ficou preso entre dois impérios que disputavam o controle da região. Primeiro sobre os Ptolomeus do Egito, relativamente tolerantes, depois Souria. E aí tudo se complicou.
Rey chamado Antíoco IV llegó ao poder en ASD. Crist se autoproclamó Antico Epifanio. Deus manifestado, o mem acreditaba literalmente ser una divindade decidiu que o judaísmo tina que desaparecer. ASD. Cristo entró no templo de Jerusalén e colocó altar a Zeus no. Es lugar maíz sagrado. Sacrificó porco sobre o altar. Prohibió a circuncisados o pena de morte. Prohibió guardar o sábado. Mandó queimar copias da Torá. Obligó a judeus a comer carne de porco en público. Os que se recusaban eran torturados o executados. Foi una tentativa de genocidio cultural e religioso. E foi nese momento, no. Es momento maíz sombrío, que una familia mudou tudo. Sacerdote idoso chamado Matatías, da cidade de Modim, se recusou obedecer. Cuando outro judeu se adiantou para facer os sacrificios pagos, Matatías o matou-o. Se consoficial sirio presente e fugiu con seus filos para as montanas. Comecou ali a revolta dos macabeus. Seus filos? Se conce especialmente Judas Macabeu, lideraram una guerrilla incrível contra un exército infinitamente superior en armamento e número. Más de Second Cristo. Apenas 3 anos depois da profanacao, os macabeus reconquistaram Jerusalém e imparam o templo. Reacenderam a Monurá, o candelabro sagrado. E segundo a tradicao registrada no Talmud, había óleo apenas para mas o óleo durou días. Ese milagre es celebrado até hoxe na festa de Hanukkah. Menos a festa das luces. E aquí vem algo que a maioria dos cristãos não sabe. Jesús celebró Hanukkah. Joao 10. Jesús estaba en Jerusalén durante a festa da de Cacao, que era inverno, no pórtico de Salomao. Dentro do templo. A festa da de Cacao é exactamente acá. Jesús estaba la honrando evento que nao está no Antiguo Testamento. Hizo por si so debería mudar a forma como vos se ve ese periodo. Todos os grupos religiosos que parecen no Nuevo Testamento nacerán durante esos 400 años de silencio. Os fariseus, os saduceus. Elotes, os enenios. Nenum deles existía nos tempos de Malaquías. Os fariseus nacerán como movimiento de resistencia cultural. Querían preservar a identidade judaica a todo custo, frente a presa o da cultura grega. Desenvolverá a tradica oral. Interpretaco es da lei que virara o Talmud. Acreditaban na resurreicao dos mortos, nos anjos, na vida após a morte. Os saduceus eran grupo do poder. Controlaban o templo e os 5. Tinam uma relacao confortável con Roma. Ese rejeitaban a tradica oral y aceitaban apenas a Torá escrita. Nao acreditaban na resurreicao, nem nos anjos. Por Ciso, en Mateus 22, os saduceus tentam armar una armadilha para Jesús como a pergunta sobre a resurreicao. E por Second Ciso Paulo, en Matus 23, usa esa mesma divisao para partir o sinedrio ao meio e escapar. Se vose nao entende a origen. Eses grupos, nao entende as brigas do Novo Testamento. Os esenios sao o grupo maíz fascinante. Foran para o deserto. Específicamente para Chan. As margens do Mar Morto consideraban que o templo de Jerusalén estaba completamente descorrompido. Vivían en comunidades fechadas e copiaban más escrituras como una dedicaca obsesiva. Eles produciran os manuscritos do Mar Morto, descobertos en 1947. Sos textos maíz antiguos conocidos do Antiguo Testamento. Una descoberta que demostró que as escrituras foran transmitidas como una precisao extraordinaria ao longo dos séculos. Varios estudiosos conectan João Batista aos. Pregaba no deserto. Practicaba batismos rituais, comía gafanotos e mel. Silvestre. Usaba roupas simples. A geografía e o estilo de vida coinciden de una forma que nao pode ser ignorada. E os elotes éramos radicais políticos. Acreditaban que a libertacao de Israel sobiría pela forca das armas.
Se recusaban a pagar impostos a Roma. Buscábamos confronto directo con las tropas de Ocupacao. Simao, UM212 Apóstolos de Jesús, era celote. Lucas 6. Es versículo 15. Jesús escoleu en su equipe celote e cobrador de impostos para Roma, menos Mateus. Dois homens que en cualquier otro contexto se odiarían mortalmente, sentados a mesma mesa, seguindo o mesmo mestre. Iso não foi accidente, foi uma declaracao. O último áter que entrou en cena foi Roma. En 63 AD. Crist, o general romano Pompeu aproveitou uma guerra civil entre príncipes asmoneus para intervir. Entrou. Sem Jerusalém, entrou no templo e entrou no Santo dos Santos. Saiu vivo. Mas ese foi vivido pelos judeus como uma profanacao sem nome. Israel ficou sob Roma e Roma construiu a estrutura dentro. Qual Jesús ia nacer, viver, ser julgado e ser crucificado. Herodes, o Grande, o mesmo que ordenou o masacre dos inocentes en Belém. Menos foi nomeado rei dos judeus por Roma en 37. Cr. Não era judeu de nacimiento, era idomeu. Descendente dos edomitas, inimigos históricos de Israel, mas tinha uma habilidade política extraordinaria. Herodes expandiu e embelezou o templo de Jerusalém de forma impresionante. O templo que Jesús frecuentou, onde ensinou, de onde expulsou os mercadores. Será o templo de Herodes. Tao imponente era que os discípulos disseram, Mestre. Esveja que pedras e que edificios. Marcos 13, versículo 1. E Jesús respondeu, Não ficará que pedra sobre pedra que não seja derrubada. En 70 CCI, os romanos destruirán o templo por completo. Exactamente como Jesús dice, os líderes religiosos judeus não tinham autoridade para executar ninguém. João 18 versículo 31. Tiveram que levar Jesús a Pilatos. Ex porque só Roma podía ordenar uma execucao. A crucificacao era o castigo romano, não judeu. O método de morte de ese Jesús foi determinado por 400 anos de historia que pouquísimas pessoas conhecem. Então, voltamos à pergunta que sobre tudo isso. Por que Deus ficou en silencio por 400 anos? Porque não era o momento de falar, era o momento de construir. Alexandre criou uma língua universal. Roma construiu estradas. Es diáspora judaica semeu sinagogas en cada cidade importante. A Septuaginta colocou as profecías mesiánicas nas esmaos de pessoas de todas as nacoes. O silencio de Deus não era ausencia, era obra. Deus não estaba ausente neses 400 sanos, estaba máis ativo do que nunca. Na próxima vez que você abrir a Biblia e virar a página entre Malaquías e Mateus en menos de segundo, lembre, nesa virada de página cabem 400 anos de historia, de sofrimento, de preparacao e de fidelidade divina silenciosa. O silencio de Deus nunca é a última palabra. Cinto video time.